Então, pensando em termos de conteúdo, a nossa aula já terminou por aqui. Só que a gente precisa praticar bastante e fazer exercícios. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com vocês um pouco de exemplos para a gente poder praticar as propriedades e exercícios para vocês verem o que pode aparecer em problemas de logaritmo, certo? Então, vamos lá. Usando que logaritmo de 2 vale 0,3, logaritmo de 3 vale 0,48 e logaritmo de 5 vale 0,7, calcule o valor desses logaritmos aqui. Tá? Então, repara, a gente tem o conhecimento sobre o valor de alguns logaritmos básicos, de alguns números primos, do logaritmo do 5, do 3 e do 2. E qual é a base que eu estou trabalhando? Todos esses logaritmos estão trabalhando na base 10. Eu não preciso colocar. Se não tem base aqui embaixo, é porque vale 10. Tá? Todos os exemplos também estão na base 10. Tá? Então, como é que eu faço para calcular logaritmo de 36? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou ter que pegar 36 e decompor em números primos, tá? 36 por 2 é 18, 18 por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Então eu vou ter que isso aqui vale quanto? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então eu vou vir aqui dentro e eu vou substituir. Logaritmo de 36 é o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Agora o que eu vou usar aqui, ó. Aqui eu tenho um produto aqui dentro. E eu sei que logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então aqui eu posso abrir esse vezes utilizando uma regra do produto. Isso aqui vai dar o seguinte pra gente. Vai dar logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 ao quadrado. Lembrando que o logaritmo do produto se transforma na soma dos logaritmos. Eu vou abrir os fatores, cada um lado. Outra coisa agora que eu vou fazer é 2 ao quadrado é 4. 4 eu não tenho aqui. 3 ao quadrado é 9. 9 eu não tenho aqui. Então eu vou usar aqui a regra do peteleco. Aqui, para conseguir reescrever essa minha conta. O que eu vou encontrar aqui? Vamos lá. Esse 2 vai vir para frente, vai dar 2 vezes o log de 2, mais esse 2 também vem para frente, 2 vezes o log de 3. E agora sim, eu sei calcular log de 2, que é 0,3. Eu sei calcular o log de 3, que é 0,48. Então eu fico com a seguinte conta para fazer. 2 vezes 0,3 mais 2 vezes 0,48, tá? Isso aqui vai dar 0,6 e aqui 0,96, que vai dar pra gente 1,56. Então essa é a resposta de quanto vale o logaritmo de 36, certo? Vamos tentar mais um pouquinho? 120. Como é que eu calculo o logaritmo de 120? Então eu vou pegar 120 e vou fazer a decomposição dele, tá? 120 por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. A minha decomposição vai ficar 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trocar aqui, eu vou escrever logaritmo de 120 como sendo o logaritmo de 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, tá? Vou aplicar aqui a regra do produto. Porém, existem dois produtos aqui. Então, eu posso abrir, deixar esse produto para abrir depois, tanto faz. Na prática, não importa quantos produtos tenho. É só trocar cada vez por um mais do lado de fora que eu chego na mesma resposta. Então eu posso escrever isso aqui como sendo logaritmo de 2 ao cubo mais
logaritmo de 3 mais logaritmo de 5. Ou seja, esses dois múltiplos, esses dois sinais de multiplicação por 3 aqui, foi trocado por soma, ok? Mas fora dos logaritmos. Aqui eu vou usar a regra do peteleco para cá. E eu vou ter o quê? Isso vale 3 vezes o log de 2 mais o log de 3 mais o log de 5. Sendo que eu já sei esses valores, porque todos eles foram informados, tá? Log de 2 é 0,3, log de 3 é 0,48 e log de 5 é 0,7. As operações que faltam aqui do lado de fora. 3 vezes, mais, tá? Então vamos lá. 3 vezes 0,3 é 0,9. 0,9 com 0,7, 1,6. 1,6 com 0,48, isso vai ser igual a 2,08. Então é isso aí, pessoal. Essas são as propriedades que a gente pode usar no exercício. Só que eu posso ser um pouco mais rápido também, tá? Por exemplo, aqui, ó, 90. Vamos pensar um pouquinho. 90, eu sei que vale 9 vezes 10. Então eu vou escrever esse cara como sendo logaritmo de 9 mais logaritmo de 10. O que eu vou poder fazer aqui? Olha só. 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, nesse caso, eu posso dar um peteleco nesse 2 para frente. Eu já estou usando as regras simultaneamente. Então, em vez de log de 9, eu vou escrever como log de 3 ao quadrado, o 2 vem para frente, então vai dar 2 vezes o logaritmo de 3. Outra coisa, quando o logaritmo não tem base, é porque vale 10. E logaritmo de um número na própria base, isso tudo sempre é igual a 1. Então, eu vou botar aqui, mais 1. Tá? Logaritmo de 10 na base 10 tem que ser 1 também. Tá certo? E eu vou trocar, até que enfim, eu vou trocar o log de 3 por 0,48. Então, o resultado final da minha conta vai dar 1 mais 0,96. Então, vai dar 1,96. Então, repara que nesse caso, eu não fiz decomposição em números primos. Eu já fui abrindo em forma de produto de uma maneira que eu achei mais vantajosa, de uma maneira que eu tenha ganho alguma vantagem, algum tempo aí. Eu economizei um pouco do meu esforço, ok? Bom, agora, utilizando a regra do peteleco, as regras, né? Utilizando a regra de peteleco, resolva esse exercício. Tá? Então, qual é a grande sacada aqui? Eu comentei para vocês que uma conclusão direta é que logaritmo de b elevado a n na própria base b, eu posso cortar, isso aqui vai dar o próprio n. Então a ideia é a seguinte, logaritmo de 16 na base 2 pode ser escrito como sendo logaritmo de 2 à quarta na base 2. Então, repara que, nesse caso, eu tenho a base do logaritmo e lá dentro tem uma exponencial. Se a base do logaritmo for igual à do exponencial, eu posso cortar tudo e só sobra o expoente. Então a ideia aqui é a seguinte, o logaritmo está na base 2, o logaritmando está na base 2. Então eu posso cortar o logaritmo com a exponencial e só sobra o número que está lá dentro, que é quanto? 4. Então a ideia é basicamente essa. Eu posso usar isso tanto para a base quanto para o expoente. Então vamos lá. Quanto é que é o logaritmo de 81 na base 3? 81 é a potência de 3. Eu posso escrever isso aqui como sendo log na base 3 de 3 à quarta. Então repara aqui, ó. O logaritmo é de 3 e a exponencial também é de 3. Então eu posso cortar tudo e só sobra quanto? 4. Está resolvido o meu logaritmo, tá? Letra B.
2 e 16. 16 pode ser escrito na base 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso como logaritmo de 2 à quarta, na base 2 à quarta, de 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar a regrinha do peteleco. Tá? O que a regrinha do peteleco diz pra gente? Se eu jogar o expoente da base para baixo, que é 4, sobra o que para mim? Logaritmo de 2 na base 2. Só que o que acontece? Logaritmo de um número na própria base sempre é 1. Então eu posso dizer que o resultado desse logaritmo é 1/4. Então, se eu elevar 16 a 1/4, eu vou tirar a raiz quarta dele. Raiz quarta de 16 vira 2. Então, eu consegui resolver o exercício. Tá? Aqui, como é que eu calculo o logaritmo de 32 na base 8? Então, 32 não dá para escrever como potência de 8. 8 não dá para escrever como potência de 32, então eu não consigo converter ninguém. Mas os dois podem ser convertidos para a base 2. Então o que eu vou escrever aqui? Ó? Eu vou escrever log na base, em vez de 8, eu vou botar 2 ao cubo, e em vez de 32, eu vou botar 2 à quinta. E o que eu vou fazer aqui? O 3, como está na base, eu vou fazer um peteleco para baixo, e o 5 eu vou fazer um peteleco para frente. Tá? Vamos ver o que vai sobrar aqui. O 5 veio para frente, o 3 veio para baixo. Sobra para a gente o quê? O logaritmo de 2 na base 2. E aí é show, porque logaritmo de um número na própria base dá 1. Tá? Como multiplicar 5 por 1 não muda nada, o resultado dessa conta vai ser igual a 5/3. Ok? Mais alguns exercícios aqui rapidinho. Ó. Por exemplo, logaritmo de raiz de 8 na base 4. O que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo para a base 2. Tá? Eu vou ficar assim. Logaritmo de 2 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao cubo. Aqui eu posso escrever melhor. Eu posso escrever isso como sendo o seguinte. Logaritmo na base 2 ao quadrado de 2 elevado a 3 meios. Tá? Porque essa raiz ela é quadrada. O que eu vou fazer? O 2 dá um peteleco para baixo, 3 meios dá um peteleco para frente. O que vai sobrar para gente? Vai sobrar 3 meios que multiplica o 2 desce, logaritmo de 2 na base 2. Como já aconteceu outras vezes, isso aqui vale 1. Então vai ser 3 meios vezes 1 meio. Tá? Eu multiplico em cima, 1 vezes 3 é 3, embaixo 2 vezes 2 é 4. Então também está resolvido. Tá? Como é que eu calculo logaritmo de 1000? Bom, logaritmo aqui está na base 10. Eu posso escrever 1000 como sendo quanto? 10 ao cubo. O que eu faço aqui? Regra do peteleco. Jogo para frente. Isso aqui vai dar 3 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Sendo que todo logaritmo na própria base dá 1. Então, o que sobra para gente? 3 vezes 1. Resposta, 3. E, para finalizar, quanto é que é logaritmo de 1 sobre 625 na base 5? Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó. Logaritmo da base 5 de 1 sobre 625 é 5 elevado a 4. O que eu vou fazer? Eu vou subir com isso aqui, isso vai dar logaritmo na base 5 de 5 elevado a menos 4. Eu vou subir com a potência. Vou aplicar a regra do peteleco. Vou jogar o menos 4 para frente. Isso vai ser igual a menos 4, que multiplica o log de... O que vai sobrar aqui? 5 na base 5.
todo log de um número na própria base é 1. Então, o resultado final desse exercício é menos 4. Então, está resolvido aqui. Não tem problema. Eu não posso calcular logaritmo de número negativo. Mas o resultado do logaritmo pode ser um número negativo. Não tem problema.